Pois bem, irmãos, hoje eu quero conversar com os irmãos sobre como lidar com as incertezas do futuro. Como lidar com as incertezas do futuro, e nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 4, nós vamos ler do verso 13 ao verso 17. Eu já separei ali, Elô, Tiago 4 aí na mídia, e daí pode projetar aqui, Tiago 4, do verso 13 ao verso 17, e você pode abrir aí na sua Bíblia, e nós vamos então falar, baseados então nessa instrução do pastor Tiago. Ele era pastor, ele era líder lá da igreja de Jerusalém, na época do Novo Testamento. E Tiago, ele diz assim para suas ovelhas: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Verso 14: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, de uma névoa, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante, todo orgulho ou arrogância como essa é mal. Semelhante a esse é mal. Isso não é saudável, não é bom, é maligno. Vamos ler juntos o verso 17? Vamos ler juntos, que acho que está aí na tela, né? Vamos ler juntos? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém, queridos irmãos? Como lidar com as incertezas do amanhã? Se tem uma coisa que o ano de 2020 tem ensinado para nós, é que nós não conhecemos o futuro. Não é verdade, irmãos? Talvez uma das maiores lições que esse ano tem nos apresentado é que o futuro, ele é totalmente incerto. O amanhã é imprevisível. Talvez uma grande certeza que a gente pode ter sobre o amanhã é que nós não podemos ter certeza sobre o amanhã. Essa é uma certeza, né? E há poucos meses atrás, literalmente há poucos meses atrás, até o início de março desse ano, absolutamente ninguém podia prever o que aconteceria com o mundo. Absolutamente ninguém. Que em 2020 o nosso mundo ia virar de cabeça para baixo, porque é quase isso que aconteceu, né? A pandemia, ela virou o nosso mundo de cabeça para baixo. Mas quem preveu isso? Quem pôde antes poder ver o que aconteceria de antemão com esse ano? Ninguém. Quando eu estava meditando nessas coisas e estava preparando essa mensagem, eu fiz um exercício, fui no YouTube e eu fui assistir as previsões para 2020, que o pessoal fez lá no finalzinho de 2019 e no início de 2020, sempre tem aquelas previsões, não tem? Que aparecem na TV. Aí eu fiz um exercício e fui lá assistir as previsões. E meus irmãos, foi um exercício interessante, porque 100% erraram do que as previsões para esse ano, né? E dizendo que esse ano ia ser um ano assim de grande crescimento e papapá, e muitas coisas assim, né? Projeções. E não só isso, eu fui assistir as minhas pregações. A última pregação que eu fiz em 2019 e a primeira pregação que eu fiz em 2020.
E eu comecei a dar risada, assim, eu fui recordar o que eu preguei. E claro, e a mensagem toda, sempre uma mensagem de esperança e de luta. Mas eu não tinha ideia, e nenhum de nós. Então 2020 tem nos ensinado isso. E essas incertezas sobre o futuro, todas essas incertezas, o que elas geram na gente, irmãos? Como é que você se sente quando você olha para o amanhã e você vê isso que Tiago fala aqui, né, no verso 14, ele diz: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Causam muita ansiedade, não é verdade? Todas essas incertezas causam muito estresse, muita insegurança, causam muitas inquietações no nosso coração. Somos afetados por tudo isso. Nesse texto que nós lemos, Tiago, ele faz duas afirmações para a sua igreja, duas afirmações sobre a vida. Ele afirma dois fatos sobre a vida no verso 14. Vou pedir para a Elô colocar ali 4:14. Duas afirmações. A primeira: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O amanhã é imprevisível. A segunda afirmação que ele faz: o que é a vida de vocês? E aí ele diz: vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. O amanhã é imprevisível. E a segunda coisa é que as nossas vidas são frágeis. A nossa vida é breve, a nossa vida é frágil como uma neblina. Ele quer dizer aqui que o amanhã é imprevisível e nós, na verdade, controlamos muito pouca coisa. Nós não controlamos quase nada do que acontece. E a nossa vida, ela é muito frágil. E aí Tiago, aqui, ele dá então dois conselhos para as suas ovelhas, que estavam olhando para o futuro, fazendo planos para o futuro, e ele então dá dois conselhos para essas ovelhas, sendo que o futuro é imprevisível. O futuro é imprevisível. E nós controlamos quase nada, nós somos frágeis, somos como uma neblina, e a vida é curta. Quando a gente olha para o futuro, Tiago diz aqui: façam duas coisas. Primeiro, quando você olha para o futuro, dentro desse contexto, ele diz: não deixe de sonhar. Amém? Não deixe de sonhar. Não deixe de desejar que as coisas melhorem. Tenha planos e sonhos, é o que Tiago diz aqui. Tenha planos e sonhos. E não deixe de contar com a ajuda de Deus. Amém? Tenha planos e sonhos. E não deixe de contar com a ajuda e a graça de Deus. Porque Tiago começa aqui falando com os empresários da igreja dele, né? No verso 13, veja aí no verso 13, como ele está conversando com aquelas pessoas que eram empreendedoras lá da igreja, que eram os comerciantes e que estavam fazendo planos, inclusive o plano anual, era um plano estratégico de 1 ano para frente. Ele diz assim: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Escutem vocês que estão olhando para o futuro e fazendo planos, olhando para o futuro e tendo sonhos, olhando para o futuro e expressando desejos. Que desejo? O desejo de prosperar, de trabalhar, o desejo de que a gente tenha lucro. E Tiago diz assim: tudo isso não é errado. Tiago não está dizendo aqui para esses irmãos que eles não devem ter planos e sonhos para o futuro. Não é isso que ele está dizendo. Porque aí no verso 15, ele diz assim: vocês deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos tudo aquilo do verso 13. Faremos tudo aquilo do verso 13.
Então Tiago, ele não está aqui repreendendo os irmãos, dizendo: olha, diante de um futuro incerto e de uma vida que a gente não controla e que é curta, diante de tudo isso, parem de sonhar. Não, ele encoraja que eles tenham sonhos. Verso 15 ele diz: se Deus, você tem que dizer, se Deus quiser, não só viveremos, mas nós faremos tudo aquilo do verso 13, se Deus quiser. O que Tiago, ele está falando aqui, que não é errado planejar e desejar e trabalhar para nós prosperarmos, não. O erro é quando a gente fica com o coração arrogante. O que Tiago está repreendendo é porque lá na igreja dele tinha algumas pessoas que estavam ficando arrogantes, elas estavam perdendo a sua humildade, estavam faltando com a humildade diante da vida. Eles ficavam arrogantes, afirmando as suas pretensões, aquilo que eles pretendiam, e Tiago diz: não façam isso. Eles estavam faltando humildade, quando olhavam para a vida e quando olhavam para o amanhã. Essa falta de humildade, Tiago diz aqui, ela se percebia de dois modos, a falta de humildade deles, e aquela prepotência. Primeiro, a falta de humildade para reconhecer a fragilidade, verso 14. Falta de humildade para reconhecer a nossa limitação. Nós podemos e devemos ter sonhos e planos e desejos, e desejos por mudança e transformação, para o futuro, amém, tudo isso é bom, mas nós temos que ser humildes e reconhecer como nós somos frágeis, como nós somos limitados. É o que ele diz no verso 14: vocês não sabem o que acontecerá, o amanhã é imprevisível, e a vida passa rápido, e vocês são uma névoa. Em outro lugar a palavra de Deus diz: vocês são pó. Nós não podemos esquecer a nossa fragilidade. Segundo modo de perceber aqui essa arrogância, e é isso que Tiago aqui repreende, não é o sonho, mas é a arrogância, é no verso 15, a falta de humildade para reconhecer a dependência da ajuda de Deus, que nós dependemos da graça de Deus para conquistarmos os nossos sonhos e desejos. Verso 15, ele nos ensina como é que a gente deve olhar para o futuro e dizer, quando a gente olha para o amanhã, a gente deve dizer: se Deus quiser, não só viveremos, mas faremos. E aqui a palavra de Deus está dizendo que na nossa vida tem duas coisas que são essenciais e que vêm de Deus. Em primeiro lugar, o que vem de Deus é a vida. Se Deus quiser, a gente vai viver. Eu estou vivo pela graça de Deus, e você também. Nós só estamos respirando hoje pela graça de Deus, cada um de nós. Se Deus quiser, nós não só viveremos, mas nós também faremos. Uma segunda coisa que vem de Deus, sabe o que é, irmãos? É a força, é a condição, é a capacitação para nós fazermos aquilo que nós sonhamos em fazer. De Deus nós recebemos o dom da vida, de Deus nós recebemos a força e a capacitação para irmos atrás dos nossos sonhos. Por isso, nós, quando olhamos para um futuro incerto, nós também devemos dizer: se Deus quiser, a gente não vai apenas sobreviver à pandemia, mas se Deus quiser, a gente vai sobreviver pela graça dele, e nós vamos conquistar mudanças, realizar sonhos, porque é bom sonhar. Não pare de sonhar, não pare de sonhar, é o que diz Tiago aqui, porque o verso 15, Tiago fala para a gente olhar para o amanhã e fazermos uma afirmação para o amanhã de humildade, de fé e de esperança. Não é isso o verso 15? Humildade, fé e esperança.
Eu tenho que olhar para o futuro e dizer: se Deus quiser, humildade. Não só viveremos, mas faremos isto ou aquilo. E nós vamos negociar, e Deus vai abençoar, e nós vamos seguir com as nossas vidas. Então, não deixe de sonhar e de contar com a ajuda de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando o Tiago fala aqui sobre o amanhã é incerto, quando a gente diz assim que o amanhã é incerto, primeira coisa que a gente pensa é em catástrofe, é ou não é verdade? A gente fala assim, olha, o amanhã é imprevisível, significa que pode acontecer um monte de coisa ruim, não é? Não é isso o sentimento? Mas o que Tiago está dizendo aqui é, de fato, o amanhã é imprevisível, e podem acontecer coisas ruins, mas também acontecem coisas boas. É isso que eu aprendo, quando eu olho para o amanhã que é imprevisível, eu concordo que podem acontecer coisas desagradáveis, pode, mas também a palavra de Deus está me dizendo que se Deus quiser, com a graça de Deus, porque a expressão dizer, se Deus quiser, significa dizer, com a ajuda de Deus, com a permissão de Deus, pela graça de Deus, não só viveremos, mas faremos. Significa que há Deus no futuro, e que coisas boas acontecem. E sabe, irmãos, eu tenho aprendido isso na minha vida pessoal, porque eu sou um pessimista com P maiúsculo. Eu não sei como é que é você. Quando eu olho para o futuro, a primeira coisa que eu faço é esperar tudo de ruim que pode vir a acontecer. Não sei como é que é você. Eu sou um pessimista. Eu sou um viciado no negativismo. Mas Deus tem me ensinado e tem dito para mim assim, Danilo, é verdade que podem acontecer coisas imprevisíveis e desagradáveis, mas a minha palavra diz que coisas boas também podem acontecer. Como é imprevisível para o mal, pode ser imprevisível para o bem também. Então a gente tem que olhar para o futuro e falar assim, é imprevisível e podem acontecer coisas ruins e podem acontecer coisas muito boas, amém? É assim que a gente tem que olhar, com humildade, com esperança e com fé. E é assim que Tiago ensina esses homens a olharem. Eu acho muito interessante que isso, a palavra de Deus inteira ensina isso para nós. Existe um ditado em inglês que diz assim, porcarias acontecem. E é verdade, porcarias acontecem, mas coisas boas também acontecem. Bênçãos acontecem ou não? Acontecem. A palavra de Deus inteira ensina isso. Irmãos, eu e você somos parte de um povo que diz que crê na ressurreição, amém? Nós somos o povo mais doido da terra, porque nós cometemos a loucura de dizer que nós cremos na ressurreição. Nós dizemos que a gente acredita que naquele domingo, há 2000 anos atrás, o nosso Senhor ressuscitou e venceu a morte. E com isso aí, a palavra de Deus está dizendo para nós o seguinte: existe a sexta-feira da dor, existe na vida a sexta-feira do choro. Na vida nós passamos pela sexta-feira, mas também existe o domingo da vitória, existe o domingo da ressurreição, existe o domingo onde nada pode parar o nosso Deus e o nosso Senhor. Ele venceu aquilo que era mais definitivo, a morte, e Ele vivo está, e Ele está conosco. Nós somos o povo que diz que crê na ressurreição, e portanto, a gente tem que olhar para o amanhã e dizer, a sexta-feira da paixão existe, mas também existe o domingo da ressurreição.
E eu vou viver a minha vida. E eu vou olhar para o futuro. E no meio de tantas incertezas, de tantas crises, e de toda a nossa impotência e fragilidade, nós somos névoa, eu não vou parar de sonhar. E eu vou dizer aquilo que diz o verso 15: se Deus quiser, nós não só viveremos, mas nós faremos isto e aquilo. Com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, nós não só viveremos, mas nós faremos. Por quê? Porque Deus existe e coisas boas acontecem. Nós somos o povo que passa pela sexta-feira e chega no domingo, e olha para cima, e vê o milagre, nem acredita quando o milagre chega, como eles não acreditaram lá no domingo, quando chegou o milagre, nenhum deles creu. Nós somos assim, né, irmãos? A gente ora, quando o telefone toca, a gente nem acredita. Quando a notícia boa chega, a gente fala assim: ai, será? Os discípulos de Emaús, eles ouviram que Jesus ressuscitou, o sonho não acabou. Aí eles falaram assim: ah, essas mulheres beberam, essas mulheres que foram lá na tumba lá e estava vazia, nem acreditaram de tão boa que era a notícia. Meus irmãos, notícias boas vêm, creia. E com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, a gente segue em frente. Eu lembro tantas histórias na Bíblia que a gente poderia contar, né? E eu anotei várias aqui, mas lembrar só de José no Egito. Lembra da história de José no Egito? José passou pela sexta-feira do sofrimento, da paixão, do choro, mas ele acabou como governador do Egito. Eu acho interessante que, como é que ele se tornou governador do Egito? Ele estava numa cadeia, preso injustamente, numa cela, numa prisão, e a vida virou. Sabe por quê? Porque a vida vira, irmãos. Não é só porcarias que acontecem, não, coisas boas acontecem. E na vida do José aconteceu, a Bíblia fala que a mão de Deus era com José, assim como ela é com você e comigo. E aí José estava lá no fundo do poço, porque quando ele usa a palavra masmorra para se referir à situação dele, a palavra masmorra no hebraico significa poço. Eu estou no fundo do poço, mas a vida virou. Sabe por quê? Porque a mão de Deus está com ele, e porque coisas boas acontecem. Aí teve o copeiro do faraó um dia, que entregou o currículo do José para o faraó. Entregou o currículo. O faraó estava com um problema lá, não sabia como resolver. Aí o copeiro falou assim: faraó, tem um tempo atrás eu conheci um cara, pega o currículo dele aqui, dá uma lida no currículo dele, que eu acho que esse cara aqui pode ajudar. Aí o faraó pegou o currículo, falou: não, chama esse cara para uma reunião. Chama, liga lá e fala para ele vir aqui para uma reunião. Aí José vai para a reunião, se torna governador, porque a mão de Deus está com ele, e porque coisas boas acontecem também, não é só coisa ruim que acontece na vida. O José, ele sofreu na mão da mulher do Potifar, mas na nossa vida não existe só mulher do Potifar, aquela pessoa que te causa danos. Fake news, ela pôs uma fake news sobre o José no Twitter do Egito. Falou: ele tentou me estuprar, fake news, denegriu o José. José foi preso. Na vida de José teve a esposa do Potifar, mas na vida do José também apareceu um copeiro gente boa, um copeiro que entrega o currículo, um copeiro que indica você para um outro.
Por quê? Porque na vida da gente tem mulher de Potifar, irmãos, mas na vida da gente também tem copeiro que vem e que ajuda. E o segundo conselho, aí eu encerro, bem rapidinho, que Tiago, ele dá aqui para as suas ovelhas que estão diante das incertezas do futuro. Ele diz para nós não deixarmos de viver o dia de hoje. Não deixe de viver o dia de hoje, porque olha o que diz o verso 17, vou pedir para a Elô colocar, Tiago 4:17. Olha como ele conclui o conselho dele para a igreja. Ele diz assim: portanto, e esse portanto então liga com o que ele vinha falando antes, de sonhos e apresentar e submeter a Deus nossos sonhos. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. O que ele está dizendo aqui? Veja como Tiago agora ele sai do futuro e ele vem para o tempo presente. Ele sai do olhar para o amanhã para o dia que se chama hoje, para o momento de agora. Sabe por quê? Porque tem gente que fica tão presa nas ansiedades do futuro que não vive o dia de hoje e não faz o que tem que fazer hoje. Pastor, eu estou tão preocupado com 2021, tão ansioso com 2021, com tantos medos, tão deprimido, e aí a pessoa, ela não faz o bem, aquilo que é bom, aquilo que é saudável, ela não vive o dia que se chama hoje. E aí Tiago fala: igreja, planejem, sonhem, e contem com a ajuda de Deus, e submetam a Deus tudo isso. Não pare de sonhar, mas igreja, mas não esqueça de que você precisa viver também o dia que se chama hoje, fazer o bem hoje, ajudar, ser solidário com teu irmão hoje. Por quê? Porque o amanhã, além de ser imprevisível, a vida também é curta, a vida passa rápido, irmão. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança? Você já percebeu que não existe mais bamerindos, ó? Porque a vida passa, irmãos. Eu, quando era pequeno, eu ouvia isso quando era pequeno, então quando eu ouvia isso quando era pequeno, eu achava que o bamerindos ia ser eterno. Não foi. Eu cheguei na adolescência e já tinha acabado o bamerindos, porque o tempo passa e o tempo voa, e a poupança bamerindos moiou, caiu. O que ele está dizendo aqui é que às vezes a gente comete um pecado. Sabe qual é o pecado, irmãos, que a gente comete? A gente não vive a vida hoje. A gente fica tão ansioso, a gente fica tão preocupado, e a gente não vive a vida no dia de hoje. E aí a palavra de Deus veio e diz assim: filho, sonhe, conte com a minha ajuda, e submeta os teus planos a mim, e vá em frente. Mas não esqueça de viver o teu dia hoje, de fazer o bem hoje. Não esqueça de estender a mão para quem está do teu lado hoje, e o bem que você pode fazer para ele hoje. Não esqueça de desfrutar o bem hoje. O mundo é imprevisível, a pandemia está aí. A pandemia virou o nosso mundo de pernas para o ar. Como será o amanhã? Responda-se. Não tem essa aí? Tem, né? Nós não podemos. Mas eu posso viver o dia de hoje, porque hoje nós estamos aqui, eu e você estamos aqui hoje. Nós temos recebido graça sobre graça no dia de hoje. E o que a palavra de Deus está falando é: não deixe de desfrutar e de fazer o bem hoje, aquilo que é bom hoje. Não sei como será 2021, mas hoje eu quero almoçar com a minha esposa, com a minha família, e quero desfrutar hoje o dia de hoje. Esse dia está lindo hoje. Obrigado, Senhor.
Agradeça a Deus pelo dia de hoje, irmão, e viva o dia de hoje. Porque no agora está tudo debaixo da graça de Deus, não é verdade? Viva, desfrute. Jesus fala disso na palavra. Jesus conta uma parábola em Lucas capítulo 12, uma parábola muito conhecida. E eu quero encerrar contando essa parábola sobre o dia de hoje. Jesus fala que o campo de um homem rico produziu grandemente, o campo dele. Aí esse homem, ele fez o que os irmãos aqui da igreja de Tiago estavam fazendo. Ele começou a planejar o seu futuro e falar assim: não tenho onde recolher tanta fartura, já sei o que eu vou fazer. E aí ele põe um projeto longo agora: vou derrubar todos os meus celeiros e vou construir celeiros muito maiores. Isso é projeto para 1 ano. Vou chamar a Odebrecht. Misericórdia, Odebrecht, não. Chama Camargo Correia, então. Sei lá, vai saber. Vou chamar esse pessoal, eles vão construir celeiros maiores. E aí eu vou amealhar toda a colheita e tudo o que eu tenho. Ele está falando isso lá do futuro. E aí ele diz assim: eu direi a minha alma. É o que Jesus diz. Eu direi a minha alma. E o que ele diz para a alma dele? O que ele diz para si mesmo nesse plano dele? Ele fala assim: eu agora amealhei, eu tenho recursos para muitos anos. Descanse, olha só, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Esse era o projeto dele. E aí Jesus olha para ele e fala assim: louco. Eu acho interessante que Jesus chama ele de doido. Louco. Por que você é louco? Porque essa noite pedirão a tua alma, e o que você amealhou, para quem será? E sabe qual é a chave para a gente entender essa parábola de Jesus? É que Jesus diz lá em Lucas 12: o campo de um homem rico produziu. Ele já era rico. A chave para você entender essa parábola é entender que aquele homem já era rico. E ele era rico e ele não tinha descanso, ele não comia e ele não aproveitava a vida. Por quê? Porque ele era rico, mas ele achava que ele tinha que ficar mais rico, acumular mais um pouco, porque se eu acumular mais um pouco, aí eu vou conseguir descansar, comer, beber e aproveitar a vida. Então ele estava sempre projetando para o futuro, e conquistando, e construindo, e fazendo, porque ele tinha um desejo. O desejo era viver. E essa é a loucura que muita gente comete, porque tem muita gente que fica só projetando para o amanhã, e eu vou lá no futuro, daí eu vou conseguir viver. E Jesus fala assim: louco, essa noite pedirão a tua alma, e você não viveu a sua vida, você passou construindo celeiros, para acumular, e você já era rico, e você não foi no restaurante com os teus filhos, você tinha recurso, você não comeu e bebeu com a sua família, estava preocupado. Você tinha todos os recursos, cara. Você não pegou seu carro e foi para o parque caminhar num dia de sol. Você não foi para o Guarujá caminhar na beira do mar lá. Essa é uma coisa que eu amo fazer, assim, é caminhar no calçadão na beira do mar, sabe? Para mim é tão... E eu estou com Jesus porque Jesus também gostava, né, de caminhar na beira do mar. Então estamos juntos, Jesus, que é bom mesmo.
E as coisas mais legais da vida, e as coisas melhores da vida, você nem precisa de muito recurso para fazer. Você não precisa. Então Tiago está dizendo para eles: não deixe de sonhar. Não deixe de sonhar. Sonhe. E não deixe de contar com a ajuda de Deus. E não esqueça que coisas boas acontecem também. O amanhã é imprevisível e, portanto, um monte de coisa boa acontece, porque a gente crê na ressurreição, no domingo da ressurreição. Não deixe. Mas em nome de Jesus também, não deixe de viver o dia de hoje, irmão. Você está tão preocupado, tão ansioso. Teu filho está do teu lado e você não dá nem um abraço. Vá lá, sente no chão da sala e vá brincar com o seu filho. Para isso não precisa ter muita grana, não. Vá, não sei o que você gosta de fazer. Irmãos, eu já me sinto no céu com pão de queijo e cafezinho. Não sei você. Eu não preciso estar em Paris comendo. Paris é muito bom, mas eu não preciso estar lá, não. Pão de queijo e cafezinho. Vá bater papo com um amigo, usando máscara, mas vá bater papo com um amigo, vá dar risada, vá assistir um bom filme. Faça o que é bem e o que é bom, e não esqueça de viver o dia de hoje, porque vai chegar uma hora que a nossa vida é como névoa, e aí a gente corre o risco de não ter vivido a vida. Isso é triste. Então sonhe, amém? E viva o dia de hoje com toda alegria. O dia hoje está lindo. Vamos agradecer a Deus? Quero chamar os irmãos do louvor para virem aqui. Vamos orar. Vamos ficar em pé. Enche o teu coração de humildade, de fé e de esperança. E hoje eu queria convidar você, depois da gente levar as coisas para o missionário lá, faça o bem hoje, vamos fazer o bem, vamos levar as coisas lá para o nosso missionário, os homens. E eu queria encorajar você, irmão, o que te impede de você aproveitar o dia de hoje? De ligar para alguém, de conversar, de estar com a tua família. O que te impede? O dia hoje está tão lindo, e eu queria dizer para você: viva o teu dia hoje, cheio de gratidão, na presença de Deus, amém? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, todos nós estamos vivendo, Senhor, junto com o nosso mundo atual, um período de tantas incertezas. Nosso coração fica tomado de ansiedade, de inseguranças, mas que o Senhor hoje abençoe o teu povo, em nome de Jesus. Que o teu Santo Espírito renove em nós o desejo de sonhar, de confiar, de crer que coisas boas acontecem. Não tem só tragédia no mundo tem muito livramento. A vida não tem só sexta-feira da paixão, a vida tem domingo da ressurreição. Obrigado, Senhor. Enche o nosso coração com essa afirmação da tua palavra, que é uma afirmação de humildade, de fé e de esperança sobre o futuro. E nos ajude, Senhor, com o coração em paz, vivermos o dia que se chama hoje. Nas nossas casas, nas nossas famílias, fazermos o bem hoje. Se há alguém que a gente precise perdoar, que seja perdoado hoje. Se há alguém que a gente precisa ajudar, que seja ajudado hoje. E se há o bem para desfrutarmos, e há muito bem e bênção para desfrutarmos, que nós possamos desfrutar isso no dia que se chama hoje. Abençoa a tua igreja. Muitos são as dificuldades, mas nós confessamos
com fé, que muitas são as bênçãos, muitas são o desejo de bem que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, 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 irmãos. Vamos encerrar louvando e adorando o nome do nosso Senhor. Que Deus abençoe ricamente a tua semana. Amém.